Pronto aí, Paulo. Realizamos esta audiência em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar número 141 de 2012, que estabelece que o Poder Executivo deva realizar audiência pública perante o povo e o Poder Executivo nos meses de fevereiro, maio e setembro de cada ano para fins de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, bem como para demonstração da aplicação de recursos mínimos em ações e serviços públicos da saúde. E nesse caso, referente ao segundo quadrimestre de 2021, declara aberta a audiência pública da Câmara Municipal de São Sebastião do Paraíso, informando que a audiência está sendo transmitida ao vivo através da TV Câmara. Passa a palavra aos servidores da Prefeitura que irão fazer a explanação. Passarei a palavra ao excelentíssimo prefeito Marcelo de Moraes. Senhor presidente, boa tarde a todos os presentes, aos servidores da Prefeitura, da Câmara, aos vereadores, a todos que nos acompanham na transmissão. Senhor presidente, conforme eu havia dito até mesmo quando aqui na casa estava, de que se chegasse ao Executivo estaria apresentando em todas as audiências quadrimestrais os números da Prefeitura, e até mesmo para a gente poder ir tirando as dúvidas do pessoal e saber a execução do que está sendo arrecadado, do que está sendo destinado à população. Só informar a Vossa Excelência de que nós tivemos um desafio muito grande nesse começo de mandato, né? Diante de tudo que a gente passou em relação a algumas questões técnicas, né, jurídicas e questões financeiras, tanto eu quanto o Dr. Daniel tentando sempre ao máximo fazer com que o equilíbrio financeiro acontecesse para a gente poder fazer a máquina pública rodar. E aí a gente apresenta aqui para vocês hoje a audiência pública, né, do Poder Executivo em cumprimento à Lei 101 de 2000, conforme o artigo 9º, parágrafo 4º, do segundo quadrimestre de 2021. Nós estamos aqui na presença do servidor Silvio, que é contador e é o nosso gerente contábil da Prefeitura Municipal. A Denise também está aqui presente, a Adriana, o William, Ronaldo, né, todos que fazem parte, o Dr. Daniel está aqui, a nossa equipe de comunicação, o secretário de Planejamento, Zé Henrique. E nós gostaríamos de dizer, senhor presidente, que o cenário de hoje ele está bem melhor em relação ao cenário do que a gente apresentou na última quadrimestral, né? A gente teve tempo hábil, sabe, vereador Biju, em relação a fazer algumas ações, e vocês vão perceber que com os números, e depois a gente vai alocando tudo isso para que vocês possam ter uma noção real de como que está a situação financeira da Prefeitura e, consequentemente, do que nós temos investido em prol do cidadão. Essa primeira planilha que vocês estão verificando aí é a execução orçamentária da Receita, né? Tudo que nós recebemos no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre. O segundo quadrimestre é essa apresentação que nós estamos fazendo para vocês. Eu vou pedir para o Silvio levar lá no comecinho, aí vocês vão perceber que são duas colunas, tanto do primeiro quadrimestre quanto do segundo. E a gente tem todas as receitas vinculadas e próprias do município, o que gerou aí uma receita nesse segundo quadrimestre de R$ 98.642.074,84. Se você somar a receita do impar, nós temos aí, em relação ao segundo quadrimestre e o primeiro quadrimestre, um aumento aí de praticamente R$ 20 milhões de receita registrada no segundo quadrimestre. A segunda planilha que a gente apresenta para vocês é a execução orçamentária da despesa, né? E vocês vão perceber que a gente tem
aquilo que já foi empenhado, aquilo que já foi liquidado e aquilo que já foi pago. O número que chama atenção, porque vocês têm aí tudo separadinho, né? Igual a gente sempre traz aqui para vocês, e a Denise sempre trazia para nós aqui também na Câmara, e o Silvio também sempre vinculando isso da saúde para nós também nas últimas situações envolvendo o IMPAR e tudo mais. O número que chama atenção, né, que a gente gostaria de apresentar de forma oficial para vocês, é a respeito da despesa lá no subtotal da Prefeitura, onde a gente tem aí o que foi empenhado, liquidado e pago. O que é liquidado, 133.874.000, e do que foi pago, 129.045.000, totalizando aí uma diferença de praticamente 4.800.000 reais, exatamente 4.829.000, dos quais, né, por isso que eu estou dizendo para vocês que a saúde financeira da Prefeitura, nesse momento, a gente tende a comemorar, né, aquilo que está sendo colocado ao Legislativo, porque a gente tem uma diferença entre liquidada e paga de 4.800.000, Muito e próximo. desses 4.800.000, 2 milhões são de recursos próprios e o restante 2.800.000 de recursos vinculados. Então, a dívida mesmo do município aí, nesse momento, é de 2 milhões, mas que na verdade esse número já baixou, porque do dia 31, que foi o fechamento de agosto até agora, a gente também pagou várias situações que abaixou esse valor. Então, quer dizer, enquanto a gente tinha aqui, num passado recente, aquelas diferenças de 10, 15, 16 milhões, a gente está conseguindo equilibrar isso. No quadrimestre anterior, nós estamos falando de uma apresentação de praticamente uma dívida de 1.200.000, né? Em relação a esse segundo quadrimestre, juntando os dois quadrimestres, nós estamos falando de uma dívida de 2 milhões. Porém, com um recurso em caixa de recursos próprios, já com esse dinheiro sendo liquidado e pago também, porque a gente já tem esse recurso em caixa para ser pago. Só para vincular essas duas informações, tanto de receita, Sr. Toninho e Pedro, quanto de despesa, que foi noticiado pelo Jornal do Sudoeste, na edição de ontem, do jornal impresso, né? E o município teve retido o FPM do dia de ontem, né? Nós estamos falando de 1 milhão e quanto, Zé? Zé Henrique está ali, 1 milhão e alguma coisa, 1.100.000 e alguma coisa. Esse recurso é por causa de ele foi, vamos dizer assim, ele não foi repassado, ele foi bloqueado nesse primeiro momento, em cima de uma situação envolvendo uma inconsistência no sistema lá em outubro de 2020, no mandato do ex-prefeito Walker. A gente já fez o trabalho técnico, né, de encaminhar para o STN e para todos os órgãos responsáveis, demonstrando que o município já regularizou a situação no começo do nosso mandato, estava tudo certinho, e aí, consequentemente, a gente espera que esse valor seja liberado. Lembrando que, mesmo diante disso tudo, não, a gente depende deles, né? E a gente espera que seja rápido, sabe, Vinícius? Porque é um dinheiro que a gente estava contando, né? Porque se você aplicar 1.300.000 ali, vamos pôr 1.200.000, que é o valor, a dívida já cai para 800.000 em relação ao que a gente está programando para fechar o ano. Mas basicamente assim, a receita, a gente não vai ter esse impacto, né? Se fosse em outros momentos, isso já iria prejudicar a folha de pagamento dos servidores, iria vir aquele discurso de que foi bloqueado e não tinha dinheiro para pagar a folha, mas a gente desenhou essa saúde financeira do município, a gente não vai ter esse impacto na folha do servidor, a gente vai conseguir pagar todo mundo direitinho, provavelmente na próxima. O Zé Henrique, ficou combinado com o RH, o pagamento na próxima desse mês? Dia 7, né? Então a gente já vai fazer o pagamento, então só para vocês fazerem a execução de receita e despesa, né? Estou à disposição de vocês, se vocês quiserem perguntar em relação a algum item dessas duas planilhas, tanto da receita quanto da despesa. O que chama atenção, para que vocês possam entender aí na receita, é que no segundo quadrimestre entrou aí o valor do IPTU, né, que a gente lançou, que é a segunda linha aí,
e deu uma diferença de 7.327.000 e no primeiro quadrimestre foi 191 mil. Pela ordem, prefeito. Pois não, vereador Pedro. Boa tarde, senhor prefeito, nobres pares, secretários, servidores aqui presentes. A população comum, o cidadão, às vezes tem dificuldade aos números, né? Mas, fazendo um comparativo, prefeito Marcelo, entre a apresentação anterior de vocês, do Executivo, e essa para agora, é motivo assim, de muita satisfação, né? Porque, primeiro, que está gastando menos do que se arrecada. Essa questão que o senhor mencionou, assim, a perspectiva é muito boa de que o servidor receba sem escalonamento, normalmente nos meses seguintes, inclusive o 13º. E uma coisa, é uma mudança de postura, né? O equilíbrio fiscal, né? Na outra gestão, a gente percebe que se gastava muito mais do que se arrecadava, né? Não tinha um planejamento, seriedade na execução do orçamento. E agora a gente percebe assim que, além de estar pagando os servidores, diminuindo a dívida, né? Então, nessa perspectiva, o senhor acredita que, se continuarmos, eu digo isso enquanto gestão, se continuarmos nesse caminho, até no final de 2022, conseguirá zerar a dívida do prefeito anterior? Mesmo com tantos encargos, tantos compromissos que a gestão apresenta? Vai ter uma planilha aqui, daqui a pouco a gente vai chegar nela, do resto a pagar, a gente vai conseguir demonstrar isso com propriedade. Mas a sua fala em relação da gente gastar menos do que arrecada, isso é desde o começo do mandato. A gente tem tido uma preocupação e o Silvio tem nos dado esses relatórios para nós de forma mensal, de tudo que a gente tem gasto, tudo que a gente tem arrecadado, tudo que a gente... E aí eu dividi com o Zé Henrique um planejamento diferente. A gente tem separado, eu e ele, um contexto do que nós gastamos mais em cada período do mês. Então, até dia 5 a gente gasta X, até dia 10 a gente gasta Y, até dia 15 a gente gasta Z, até dia 20 a gente gasta outro valor, até dia 25 e até dia 30 a gente fecha o mês. A nossa preocupação é fazer com que, na hora que você olha essa planilha, você tenha certeza do seguinte: olha, está sendo apresentado aqui, lá na despesa, por exemplo, só para você entender o que eu estou falando, na despesa está falando assim, ó, liquidadas e pagas. Olha aí para você ver. Essa aqui, Silvio. Segunda folha. Essa aqui. Liquidadas e pagas. Olha para você ver. 133.874.000 liquidada. O que significa isso? Liquidou, tem que pagar. Execução já feita. Então a gente tem que pagar. O que a gente já pagou? 129.045.000. Só que essa diferença de 129 para 133, que dá 4.800.000, desses 4.800.000, 2.800.000 é vinculado. O que significa isso? Já está na conta da prefeitura, é só repassar. Ou é Santa Casa, ou é Gedor, ou é vínculo na saúde em outra situação, na educação, já é vinculado. Sobrou 2 milhões. É essa a dívida hoje do nosso mandato. Se você perguntar qual que é a dívida do seu mandato hoje, 2 milhões. Mas quanto você tem em caixa para pagar? Eu tenho 12. Então, ou seja, está sobrando 10. Só que esse sobrando 10, eu tenho que contar, Pedro, com o que está sendo empenhado aqui, ó, da diferença do liquidado. É aqui que está o segredo da gestão. Porque se a gente conseguir equilibrar um recurso que a gente ainda vai gastar até o final do ano e, consequentemente, conseguir quitar essas dívidas nossas e fechar zerado, o ano que vem nós não vamos ter a necessidade de pagar 13 milhões de dívidas, 14 que nós pagamos da gestão anterior já. Então esse dinheiro, vamos colocar entre aspas, sobraria para nós fazermos investimentos. É claro que a gente já está fazendo os investimentos. Se você parar para pensar aqui, até quero convidar vocês de forma oficial para o dia 25 de outubro,
nós vamos inaugurar todas as ruas lá do Distrito de Guardinha, né? Em relação, vai ficar faltando só uma para fazer, mas assim, a gente já vai inaugurar até para presentear a cidade em relação ao aniversário da cidade. Nós estamos fazendo um investimento no ambulatório, que nós vamos mudar para um amplo ambulatório municipal, para dar conforto para as pessoas e o atendimento ser melhor. Nós estamos fazendo os investimentos. Essa semana as camas hospitalares, né, beneficiando a UPA e a Guardinha. As camas que a gente comprou, é o asfaltamento da Rua Escócia, é o asfaltamento do Parque Industrial, é o asfaltamento da Santo Marcolini, da Sebastião Pádua, é o refilo que a gente fez na rua, na Alferes Patrícia e Maria Amélia. Então são ações que a gente está fazendo de forma pontual para demonstrar para o cidadão também que nós estamos redistribuindo o dinheiro que ele está pagando, né? Isso não é favor, não, isso é uma obrigação nossa, né? Nós fomos eleitos para isso, né? Então, mas é uma responsabilidade que a gente tem que ter para manter esse equilíbrio de não gastar mais do que a gente arrecada. Isso a gente está conseguindo fazer. Só complementando, prefeito, uma coisa que me chamou muita atenção, numa das tardes que eu estive no gabinete, o senhor debruçado em centenas e centenas de pagamentos, né, de empenhos, olhando, verificando um a um, né? Então isso mostra assim a austeridade e seriedade com o dinheiro público, né? Não deixando assim passar batido, vamos dizer assim, né? Verificando item por item o que foi empenhado, da onde está sendo gasto. Então isso assim é muito bacana, né? Então mas eu acho que a gente está construindo isso juntos, porque aqui na Câmara também a gente fazia isso quando a gente estava aqui. O Vinícius é testemunho, o Luiz, Cidinho, o Lisandro, que estava aqui com a gente também no mandato anterior, a gente fazia esses levantamentos. Você vai ver em cima disso que o Silvio vai apresentar agora, ó, as despesas com pessoal em relação à terceira Marcelo, de vocês. Pois não, vereador. Só uma pergunta. Presidente. Em relação, você está falando, tinha 2 bilhões, estava empenhado, então hoje encaixa 12 milhões, não é isso? 12. Esses 12 milhões é recurso próprio, mas vindo da educação do Fundeb ou não? Não. Porque a gente for somar, a despesa da educação caiu muito, né? Porque não tem van rodando, são 39 vans. Combustível não está rodando, monitoras, merendeiras e auxiliar de limpeza também todas paradas. Acho que não contratou mais nenhuma, né? Depois que o Valquim mandou embora naquela época, 150. Então, se somar agora, voltando às aulas, essa despesa vai aumentar, não vai? Não, é tudo vinculado, recurso vinculado. Não, isso que eu queria entender. Fundeb, se você porque as vans mesmo é licitação. Né? São as 39 vans, são licitações que tem que ser pagas. Então não está rodando, já faz 10 meses que elas não rodam. Recurso do Fundeb e do ensino, vinculado. Então, não é nada próprio. Então, os 12 milhões é recurso próprio, não tem nada a ver com o Fundeb e educação, não. Desses 12 milhões, eu tenho que tirar 25% para aplicar na educação e 15% para aplicar na saúde. 40%. 40%. Então, daria o restante 4 vezes 4, 6 milhões. Recursos próprios, que é aquilo que a gente sempre sonhou, de ter sempre uma folha na frente. Né? Então, é sempre ter uma folha na frente. Então, exemplo, nós estamos pagando a folha desse mês agora, dia 7. Beleza, pagou? Eu já tenho dinheiro da folha do mês que vem em caixa para poder pagar. Que é o sempre que a gente sonhou, porque a nossa previsão é pagar o 13º, por exemplo, no dia 20 de dezembro. Aí a gente quita a folha tudo, faz todo o pagamento no finalzinho de dezembro e encerra o ano zerado. Esse é o nosso grande desafio. Quando a pessoa falar para vocês assim, ó, mas está apresentando os números aí, na hora que voltar às aulas eu quero ver se vai dar conta de pagar. Vai demonstrar, presidente, desconhecimento da causa, porque sim, todo o recurso que a gente tem que gastar da educação é vinculado. Nós temos o recurso aí que vocês vão ver na planilha que a gente vai mostrar para vocês, que tem lá um caixa de tantos milhões em Fundeb. O que a lei foi aprovada agora, uma PEC 13, que o que nós não aplicarmos em educação esse ano por causa da pandemia, nós temos que aplicar até em 2023. Então, nós temos que remanejar esses valores para ser aplicado até 2023. Então, tem muitas ações que nós estamos fazendo, e aí a gente mandou até aqui para a Câmara agora uma licitação, um remanejamento para comprar as vans e tudo mais, para a gente poder ter o atendimento da educação, mas assim, é tudo vinculado, viu, presidente? Tudo, não tem nada assim que vai desabonar em relação ao recurso próprio, não. E aí você vê ali, ó, aquilo que eu havia dito para o vereador Vinícius no mandato anterior, no quadrimestre anterior.
A porcentagem apurada, juntando Câmara e Prefeitura hoje, está dando 42%, 42,63%. Ou seja, nós estamos praticamente 12% a menos em relação à folha. Se você colocar lá que a gente tem 40,9% de porcentagem apurado em relação à folha, a gente tem como, presidente, projetar o que nós vamos gastar de folha até o final do ano. Por isso que a gente tem aqui até um projeto de lei que o Zé Henrique depois vai me passar para apresentar para vocês, e a gente vai explicar um por um para que vocês possam entender, para a gente poder fechar o ano, não ficar igual foi no mandato anterior, de ficar pedindo sempre 10%, 5% de manejamento, 10%, 5% em vários períodos do ano, para que a gente pudesse fechar o ano de 2021. Então, a gente tem aqui um total da folha. Na próxima planilha vocês vão perceber que é isso que eu acabei de dizer, Lisandro. Aqui é o gasto com o ensino. Quando a pessoa fala que diminuiu o valor, é aqui que está representado. Então, por exemplo, hoje nós estamos aplicando na educação 19,25%. E isso é impacto geral na falta da aula, né? Isso querendo ou não, ele impacta gigantescamente. Só que aqui nós temos o valor, ó, só para você entender, ó. Despesa empenhada, liquidada e paga. Você tem os valores que foram repassados em relação à receita e tudo mais. Se nós estamos aplicando 19% daquilo que nós arrecadamos, a gente já tem aqui então um caixa de praticamente 5,75% para a educação que nós temos que complementar até o final do ano, ou em cima da PEC 13 que foi aprovada, pegar esse valor que vai sobrar, vamos dizer assim, e obrigatoriamente ter que aplicar em 2022 e 2023, porque é quando a gente vai retornar com as aulas em sua totalidade. Por isso que nós já estamos fazendo os estudos do plano de carreira do magistério. A gente já quer entregar para a Câmara esse mês já, de outubro. Nós vamos mandar aqui para vocês o 14º salário do magistério, porque nós temos o recurso vinculado no Fundeb que dá para ser pago isso, até para a gente valorizar os bons profissionais que tem na educação. E a gente vai fazendo os investimentos. Reforma, por exemplo, do Campus do Amaral já está acontecendo. A licitação da creche, vieram 2 empresas que disputaram e agora pediram um realinhamento de prazo para apresentar algumas outras documentações. A gente acredita que vai começar a construção daquela outra creche. Hoje a gente está finalizando todo o procedimento de inserção daqueles documentos do projeto Mão Dadas, para a gente poder licitar também as obras, tanto da escola do Belvedere quanto do Diamantina, e aí nós falamos de escola creche, né? A licitação do Rox Carano está praticamente finalizada, para a gente poder contemplar até um pedido da Câmara em relação da construção da quadra, aumentar um pouco e cobrir aquela quadra que foi um pedido de vocês, e também da gente poder fazer a questão da finalização lá do Zé Carlos Maldi, em cima daquilo que vocês acompanharam na vistoria e vocês mesmos perceberam em loco. Só com essa brincadeira, Lisandro, nós estamos falando de um investimento de aproximadamente 17 milhões de reais na educação no próximo ano de 2022. Então é algo assim que vai demonstrar que realmente a gestão quer trabalhar essa questão tanto da saúde quanto da educação ao mesmo tempo. Prefeito Por Marcelo. isso que a gente está demonstrando esses números nesse sentido para vocês. A perspectiva da sua gestão é fazer melhorias em todas as unidades escolares, sejam elas centros municipais de educação infantil e também escolas? Todas. Até no final da gestão? Tem algumas que já estão em situação que Sim, estão boas, né? né? Guardinha está boa, né? Foi feito no mandato anterior. Agora, tem outros pontos que a gente precisa mexer, né? Então, vai ser feito o melhoramento em todas as unidades escolares. A próxima... da aplicação da saúde é importante falar, né? Que está junto aí. A aplicação da saúde, presidente, só para você ver que a gente tem constitucionalmente dizendo a obrigatoriedade de aplicar 15% na saúde, a gente está aplicando 28,80% em relação
aquilo que a gente está gastando. A gente sabe que a saúde, independente com pandemia, sem pandemia, é um valor muito maior do que aquilo que a gente precisa para ser colocado de aplicação ao cidadão, né? E a gente está tentando demonstrar, principalmente com investimentos aí. A gente vai adquirir agora novas ambulâncias para o município, tem uma licitação que está em andamento. Inclusive, alguns vereadores questionaram o secretário Lucas sobre a marca da ambulância, a marca da van. A gente sabe que vocês são conhecedores da lei de licitação e nós sabemos que não tem como definir marca, né? Quem vencer a licitação que leva. Se vai vir a Fiat, se vai vir a Mercedes, ou se vai vir a Citroën, a gente não sabe, mas quem ganhar que leva, né? Só para deixar registrado. Sobre o Fundeb, é aquilo que a gente havia dito, ó. A receita arrecadada do Fundeb, né, está dando um total de 22.732.000. Os rendimentos já dos valores que ficam lá, até que a gente utiliza quase 100 mil reais de rendimento, e o total de receita arrecadada até 31 de agosto, 22 milhões. Esses recursos não aplicados de 2020 foi aquele projeto de lei que vocês aprovaram aqui no comecinho do ano para nós, para que a gente utilizasse desse recurso para ser construída a creche lá no Alto Bela Vista. Nós já utilizamos esses recursos para outras coisas, porque a gente tinha a obrigação de gastar ele até abril, porém, esse recurso a gente já está vinculado para poder fazer com outros investimentos na educação, tá bom? O pessoal em cargos docentes, que a gente está em relação ao percentual realizado, né? E o custeio do investimento, a gente também traz aí para vocês. A próxima tela, vocês vão perceber que a receita arrecadada em relação à meta que foi imposta para cada bimestre, nós tivemos queda somente no primeiro bimestre, depois nós tivemos aumento nos outros bimestres, né? E a tendência no quinto bimestre e no sexto bimestre, a nossa expectativa também é que haja um crescimento. Por isso que nós encaminhamos aquele orçamento municipal para vocês, baseado nesse aumento aqui, que está dando em torno de quase 30% do que a gente está programando para o ano que vem. Os índices, que é a próxima tela e a próxima planilha de vocês, os índices e percentuais da gestão pública, né, que são os gastos com pessoal, aplicação de ensino, no ensino, aplicação do corpo docente, do magistério, aplicação na saúde, a dívida consolidada. E aqui eu quero chamar a atenção nessa dívida consolidada para vocês, que o valor aplicado de 8,16%, ele diminuiu porque nós tivemos um pagamento de dívida muito grande que nós fizemos no começo do mandato, para poder tocar a máquina pública, que senão estava tudo travado. Então vocês vão sentir que esse valor aí ficou bem abaixo dos 10%. A gente sempre sonhou em relação a isso. A próxima tela, vocês vão perceber o demonstrativo do resultado primário, né, e do resultado nominal, que são as receitas realizadas e as despesas empenhadas. E vocês vão perceber um equilíbrio em relação ao exercício de 2021, porque é o seguinte: nesse mesmo período, nós estamos praticamente assim, muito aquém daquilo que a gente empenhou em relação às receitas realizadas. Então a gente tem um aumento aí de 10 milhões, que é aqui esse valor que eu estou dizendo para vocês, que você faz um comparativo do exercício de 2020, que é de 33 milhões para o exercício de 2021, sendo que a gente nem terminou o exercício de 2021, nós temos um resultado primário aí de um valor, né, de superávit de 10 milhões que a gente está programando para final de ano. Se a gente chegar numa receita, senhor presidente, de 10 milhões em caixa para fechar o ano de 2021, já valeu o nosso mandato, né? Então, que aí sim a gente vai começar a verificar essa questão em relação à dívida.
Embaixo aí você vai ter a dívida consolidada, né? Nós colocamos aí as posições até 31/12 de 2018, 2019, 2020 e 2021. Nós não terminamos o ano. Vocês vão perceber que existe uma diferença aí de 2 milhões praticamente da dívida consolidada e a gente não terminou ainda o exercício de 2021. E se você perceber que de 2020 para 2019, que era 2 milhões também de diferença, a gente tem então uma possibilidade aí de diminuir ainda mais essa dívida em quase 1 milhão aí, aumentando esse pagamento dessa dívida consolidada muito maior do que nos exercícios anteriores, que era em torno de 2 milhões, a gente chegando a quase 3 milhões e 800 mil reais. Essa dívida consolidada líquida a gente não trouxe ali no exercício de 2021, porque não tem como você finalizar ela, mas a gente acredita que deva bater aí a casa de 23 milhões, e essa é a nossa meta. Se a gente não chegar a 23 milhões, conseguir chegar aí a 23,5, 23,600, a gente está dentro ainda da margem estabelecida, que aí a gente fica com esse valor aí de 1 milhão e 800, que é nosso índice a ser atingido até o final do exercício 2021. A próxima tela, que é aquilo que você perguntou, o Pedro saiu? É aquilo que o vereador Pedro perguntou. Quando a gente assumiu o mandato, a gente tinha uma dívida consolidada flutuante, né, vamos dizer assim, é aquilo que a gente tem que pagar a curto prazo, de 23 milhões 651 mil reais, que é a primeira coluninha aí do saldo. Você junta lá 2017, 2018, 2019, 2021 e tudo antes de 2017, dando aí então 23 milhões 651. Esse valor aí foi cancelado muitos empenhos, a gente lembra que deu quase 7 milhões. Eu sei que diminuiu esse valor aí muito por cancelamento, mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é nessa segunda coluna onde está o valor pago do exercício de 2021, e a gente está aí, Prefeitura Municipal, resta pagar até 31/12 de 2020. E Silvio, né? Não, de cá, aí. Esse valor aí, ó, nós pagamos praticamente só do exercício de 2020, 12 milhões. O que significou isso, presidente? Esses 12 milhões aí, ou a gente pagava, ou a gente não tocava a máquina pública. E os vereadores que estão aqui sabem, o Daniel sabe o tanto que foi pegado no começo do ano, e o Zé Henrique também, a nossa equipe da saúde que está aqui. Nós chegamos ao ponto no começo do mandato de ter 5 notas da empresa Suma, coleta de lixo vencida, e a gente não tinha como pagar. Nós tínhamos medicamentos para UPA, centro Covid, postinho, ambulatório, sem medicamentos, e a gente com uma dívida exorbitante, não tinha como pagar. Renegociamos e conseguimos pagar, senhor presidente, até o presente momento, 13 milhões e 70 mil reais de dívidas dos mandatos anteriores aí, dos anos anteriores, o que fez com que a gente pudesse ter condição de administrar a cidade até o presente momento. Hoje, nós temos uma dívida total a ser paga nesse momento, e para mim é uma satisfação muito grande, né? Fora a dívida fundada, que esse valor, esse dinheiro sempre girava em torno de 45, 35, né? 25 nesse momento do ano, e a gente chega a 10 milhões e 400 mil. Isso é uma coisa que nos chama atenção. Por quê? Porque se você perceber, o maior saldo está lá antes de 2017, e ali nós estamos falando de rescisões, nós estamos falando de dívidas com fornecedores, várias situações, e a gente vem pagando todas as outras dívidas, o que vai gerar aí 10 milhões e 400 de dívida final. Se a gente fizer uma projeção ano de pagar isso aí em torno de 2 milhões e meio, a gente vai entregar o nosso mandato muito melhor do que a gente pegou, mas muito melhor mesmo. E esse é o nosso grande objetivo, tentar zerar esse valor ali. Quem sabe daqui 2 anos a gente vir aqui e apresentar aquele saldo em 31/8/2023 zerado, se Deus quiser. Essa é a nossa meta.
Aqui é um demonstrativo da dívida fundada, né? É aquela dívida que, independente do prefeito que passar, vai ter. É dívida do BNDMG, que pode, na verdade, sair de 2 milhões para 26 milhões. Nós estamos com uma ação rodando nisso aí, então, isso aí é uma ação bem antiga, então a gente está esperando, né? Tem esse parcelamento da Copasa, parcelamento do Impar, parcelamento do PASEP, parcelamento do INSS, e somando tudo, nós estamos batendo na casa de 25 milhões. Essa dívida, senhor presidente, ela não tem como diminuir ela a curto prazo. São financiamentos que existem, então a nossa ideia é entregar o nosso mandato, pelo menos quitando aí 3 milhões por ano, e a gente mais 3 anos de mandato aí, diminuir isso para 9 milhões e entregar aí com pelo menos 24 menos 9 aí, vamos pôr 10 milhões aí como meta, a gente entregar com 14 milhões de dívida fundada. Aí a gente vai ter realmente a condição de ter investimentos na cidade da forma que a gente está esperando. Até aqui, pois não. Essa do BDMG manteve, não acertou ela? Você viu os 4 anos? Deus, quando nós entramos aqui, ó, no mandato anterior, é os 2.728.000. Isso aqui é uma demanda, senhor presidente, que existe no Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, foi um financiamento. Eu não me lembro se foi na época do Pedro ou se foi na época do Largue, que foi tirado um financiamento do BDMG. E aí o que aconteceu? Os gestores sucessivos, vamos dizer assim, não pagou essa dívida. A parcela começou a crescer e virou uma judicialização desse valor. Então, ele vem sendo trazido em cima daquilo que foi estabelecido lá atrás, né, que é o chamado valor nominal. Só que a gente sabe que tem uma demanda judicial que hoje ela está batendo mais do que 20 milhões aí do BDMG. Então, ou seja, era uma dívida de 2.700 que na verdade virou 20. Então a nossa esperança é que a gente consiga renegociar ou consequentemente esperar que isso desenrole dentro da justiça para que a gente saiba como que vai ficar a dívida, né? Mas hoje, se você for contar mesmo, a dívida é 44 milhões mais os precatórios que não estão aí, de dívida fundada, que a gente está girando aí em torno de 48, 50 milhões. Mas se a gente não jogar 20 milhões lá no BDMG, a gente só tem que jogar os precatórios ali, que vai dar em torno de mais 5 milhões. Então, 30 milhões de dívida fundada a longo prazo e que hoje é registrada 24.935. A gente pagou, nesse período de 8 meses, praticamente 2 milhões de dívida. Esse é um comparativo do quadrimestre da dívida total da prefeitura, né? Só para demonstrar para vocês que foi uma coisa que até quando a Denise apresentava aqui para a gente, eu pedia essa descrição para a gente saber como que estava a situação da prefeitura até a data de 31/8 de cada ano, né? Vocês vão perceber que a situação do dia 31/8 de 2021 em relação a 31/8 de 2020, nós pagamos 2 milhões de reais de dívida dos exercícios anteriores, só nesse período que a gente contrapõe. Então, a tendência é a gente fazer com que esses valores caiam ainda mais e a gente consiga juntar tanto a dívida flutuante, que é essa de 10.400, mais a dívida fundada, que hoje é de 24.935, poderia falar para vocês nesse momento que a dívida total do município é de 35 milhões. Se você pegar que a gente há 8 meses atrás, 9 meses, a gente pegou com 50 milhões e a gente tem uma previsão de até o final do ano manter essa queda, a tendência é o ano que vem esses números estarem bem mais encaixados e a gente dá condição de investimento para a cidade. Sobre os números em relação à dívida, é isso, estou à disposição de vocês. Gostaria aqui de
de fazer um agradecimento público, né, ao Legislativo, porque se não fosse vocês em relação à ajuda que vocês nos deram, principalmente no começo do mandato, essa situação financeira, vereador Marcão, estaria muito pior, e a gente faz com que a nossa frase, vereadora Cidinha, do mandato, né, em ti revive a nossa esperança, que é em cada cidadão revive a nossa esperança, é de que realmente a gente tem aí, para os próximos anos, uma diminuição muito grande desses números, e é esse nosso objetivo, porque foi isso que a gente sempre cobrou aqui na Câmara também, junto com vocês, e a gente quer entregar uma prefeitura com a saúde financeira bem possível de se tocar nos próximos anos. Então, esses são os números, né, da apresentação. No começo do mandato, vocês aprovaram aqui para nós, Zé, traz para nós, vocês aprovaram para nós uma lei do orçamento. Obrigado. Vocês aprovaram no começo do mandato para nós o remanejamento de 7 milhões de reais. Não sei se vocês perceberam, e a Elisângela, a gente tinha passado isso para ela, que tudo quanto é remanejamento que a gente estava precisando, a gente fazia em formato de lei, até para informar para vocês aquilo que a gente estava fazendo e como fazendo, para a gente não usar esse saldo residual. E aí o que aconteceu? O Silvio, junto com a Denise e com o Zé Henrique, no planejamento, fez o levantamento para a gente terminar o ano em relação ao saldo orçamentário, um orçamento que não é nosso, para que a gente possa finalizar todo o ano e remanejar tudo isso. Eu pedi para que o Silvio fizesse um levantamento dos códigos e onde vai precisar de cada remanejamento, para que vocês saibam onde que a gente vai aplicar cada situação, né, que não fique um negócio vazio e você não entenda de onde que está saindo os valores e para onde que vai. Vocês vão perceber que o maior valor aí é de 14 milhões e meio na saúde, que a gente está pedindo os remanejamentos, para que a gente possa aplicar tanto na folha quanto em fornecedor e fechar isso tudo. E a gente demonstra para vocês, né, na outra página, que eu acho que nunca ninguém fez isso aqui para vocês, o que foi feito no ano de 2020, né? O que foi realizado no ano de 2020 em relação à suplementação, aos créditos extraordinários e os valores de referência. Ou seja, juntando tudo, nós estamos falando de 54 milhões 352 mil. Então nós estamos para fechar, né? E nós estamos pedindo 24 milhões e meio para fechar o ano, num orçamento que inclusive nem é nosso. Pela primeira vez nos últimos anos aí, o Silvio até brinca comigo, pela primeira vez a prefeitura tem dinheiro, mas não tem orçamento para executar algumas ações que a gente precisa executar. Então nós vamos apresentar esse projeto de lei aqui na Câmara para vocês, para que vocês possam deliberar. O Silvio fez um levantamento para nós do que nós utilizamos daquilo que vocês autorizaram a gente no começo do ano, e a gente espera que vocês possam avaliar isso aqui o mais rápido possível, para que a gente possa finalizar o ano e fechar esse último quadrimestre da forma correta e da forma que a gente sonhou junto com todos vocês em relação aos números do município, né? Então, basicamente é isso. A gente só quer agradecer em nome do vice-prefeito, Dr. Daniel, no meu nome, em nome de toda a equipe, do Zé Henrique que está aqui, secretário de Planejamento, da Adelma, né, todos que estão na gestão. A gente só quer agradecer ao Legislativo, diante de tudo que a gente apresentou, esses números, a gente só está colhendo os frutos daquilo que a gente já plantou uma semente há tantos anos aqui no Legislativo, que a gente está conseguindo agora colher, e a gente acha que até o final do nosso mandato vai ficar muito boa a situação. Prefeito, se Deus quiser. Só uma dúvida, por favor. O repasse de 5 milhões do acordo da Vale, ele é especificamente para investimentos? Investimentos. Para alguma área específica ou não? A gestão que designa? Na verdade, a gestão, ela avalia aquilo que está sendo executado no momento e a gente basicamente executa o valor. Já caiu 2 milhões na conta da prefeitura,
Dia 31 de janeiro cai mais 1,5 milhão e 31 de junho cai mais 1,5 milhão. Nosso objetivo é terminar o asfalto da Guardinha de ligação e também fazer o asfalto do condomínio Cachoeira. São 2 estradas que a gente pretende fazer com esse recurso do recurso da Vale, especificamente, né? E aí a gente tem os outros recursos para aplicar em outras coisas, que o projeto Mão Dadas a gente já vai investir nas escolas novas, né? E o recurso do Fundeb a gente já está fazendo as reformas e os investimentos na educação que a gente precisa. E com isso a gente tem um recurso próprio para manter a folha de pagamento do servidor em dia, que é o nosso grande sonho, não ter aquela questão de primeira chamada, segunda chamada e terceira Prefeito, nós também queríamos agradecer essa postura de vocês, eu digo de vocês, do senhor, do vice-prefeito, dos servidores, dos secretários, todos eles. Isso é muito produtivo. Não é para o Pedro, não é para o Lisandro, não é para nenhum colega vereador, não é para o membro do executivo, mas para o cidadão, não é? Essa convergência de ações, né? E os colegas também são unânimes em dizer, prefeito, esse olho no olho, esse diálogo aberto e produtivo, entendeu? Isso é muito bacana. Eu me lembro, mesmo não estando, o senhor também militou na imprensa durante vários anos, que nas prestações de contas quadrienais, ou seja, nas audiências públicas, parece que era um dia D, assim, né? Uma coisa de outro mundo. Então, assim, todos esses momentos o senhor está presente, né? Isso é muito importante, entendeu? E a gente tem dado mostras, eu fico muito feliz de humildemente ter contribuído, estar contribuindo, de que a gente está, em algumas situações, já colhendo os frutos, né? As coisas estão mudando, e isso é muito positivo. O senhor sempre fala que quer dar dignidade ao cidadão. Em muitas áreas, por menor que seja o investimento, já está fazendo a diferença, né? Imagina, senhor prefeito, lá para a Guardinha, chegar uma cama de última geração hospitalar, né? Então, assim, para o cidadão que está ali acamado, às vezes a gente não consegue dimensionar isso, mas é de fundamental importância, né? Porque nada mais somos do que funcionários desse cidadão, né? Que quer uma qualidade de vida melhor, um bem-estar, uma saúde, né? Isso é muito bacana, gente, é muito louvável. O que a gente quer compartilhar com todos vocês é apenas uma coisa. Tanto eu quanto o Daniel, e é uma visão que nós dois temos em relação a isso. Nós não teremos uma dívida de 13 milhões para pagar o ano que vem, porque nós estamos levando muito redondinho. Certo, senhor? Muito redondinho. Nós não vamos ter uma dívida para pagar. Imagina que essa dívida que a gente pagou do Walker, nós não vamos ter o ano que vem, certo? Nós estamos falando de 14 milhões. Se a gente conseguir fechar o ano com 10 milhões em caixa, nós vamos ter 24 milhões para começar o ano de 2022, certo? Eu quero dizer a todos vocês, nós vamos asfaltar todas as ruas de Paraíso, todas, nós não vamos deixar um pedacinho sem asfalto. E aí nós estamos falando, toda a sua demanda que você sempre pediu, sempre lutou em relação ao Projeto Soma, é a demanda do presidente e de tantos vereadores em relação ao Conserva, ao bairro Conserva. Sabe, são locais onde o poder público nunca chegou e que nós vamos chegar. Eu só preciso de tempo. Nós estamos há 9 meses no mandato, a gente já fez uma bagatela de coisa. Uma bagatela de coisa. Eu só preciso de tempo para trabalhar, só isso. Porque se em 9 meses a gente fez, e com todos os percalços que a gente teve, tanto para a gente reestruturar toda a questão do departamento de compras, da licitação, do nosso jeito de fazer, né, de fazer os pagamentos, né, de economizar aqui, economizar ali, colocar o recurso em outro local, nós queremos deixar claro a todos vocês. Nós vamos fazer os investimentos que as pessoas precisam, nós vamos chegar onde o cidadão precisa, nós vamos chegar na ponta do bairro onde o cidadão não tem o poder público. Nós vamos fazer com que as pessoas olhem para o nosso mandato e falem que valeu a pena acreditar que é possível fazer política diferente. É isso que nós queremos, só isso. Eu não tenho problema se a pessoa gosta de mim ou não, se ela me respeita ou não, mas ela tem que entender que hoje, tanto eu quanto o Daniel, somos prefeito e vice-prefeito, e nós queremos apenas chegar no cidadão. Só para encerrar,
Nós estamos com 2 milhões em caixa, vereador Pedro. 2 para fazer cirurgia eletiva. 2 milhões. Nós mandamos o ofício, que dia que foi, Adriana? Semana passada, né? No comecinho da semana, para a Santa Casa, requerendo que eles passem para nós a relação de datas para a gente fazer catarata. São 500 cirurgias de catarata. Bate aí 500 vezes R$776 cada cirurgia. Nós pedimos 120 vesículas para ser feito. Nós pedimos 400 hérnias para ser feito. Ou seja, nós queremos zerar a nossa demanda, mas não depende de mim, eu não sou médico. Não sou médico. O que depende de mim eu estou fazendo. Licitação, a compra, o contrato, o recurso, isso nós estamos fazendo. Agora depende da Santa Casa também. Apresentar o plano de ação, apresentar as datas, para a gente poder mandar o paciente. Se a Santa Casa não quiser, eu mando para outro lugar, mas me fala que não quer. Entendeu? Então assim, nós queremos fazer gestão onde as pessoas entendam que elas vão estar sendo respeitadas. Eu confidencio para vocês que o Covid me destruiu fisicamente, psicologicamente e emocionalmente. Confesso para vocês, eu estou no meu limite, literalmente no meu limite com 9 meses de mandato. Porque a gente vivencia o Covid o tempo todo. Nossa equipe, esse dia eu estava falando com a Adriana e com a Delma, eu não tenho como exigir da equipe da saúde nada ainda que nós passamos. Ou seja, vocês pararam para pensar que nós, prefeito e vice, vocês vereadores e toda a nossa equipe de saúde e toda a nossa equipe da prefeitura conseguiu passar pelo pior momento da história de São Sebastião do Paraíso? O pior momento, eu estou falando do pior momento da história da cidade, nos 200 anos. Nós passamos pelo pior momento, perdemos 277 pessoas. E aí, na hora que a gente acha que está caminhando, vem uma chuva com resíduos e entra dentro da lagoinha e mata os peixes tudo. Hoje, nós, para fazer um espaço para tirar a água, para fazer a terceira parte do esgotamento da lagoinha, Marcão, nós mexemos com a reta escavadeira lá um pouquinho que nós mexemos, já saiu 6 caminhões de terra. 6. Só um pouquinho, hein? Não dá isso aqui, ó. Agora imagina que lá tudo. Quanto de resíduo que nós vamos tirar ali. Só que assim, meu amigo, começou a mexer agora, tem que ir até o final. Você vai demorar 6 meses, 1 ano? Não tem problema. Começou, vai até lá. A gente pensa em desassorear 1 metro. Vamos ver, a gente está fazendo um serviço de topografia no local. Está sendo feita a licitação da empresa que vai limpar. Mas assim, a ideia é a gente já fazer tudo. Já fazer Lagoinha, San Genaro, já fazer a revitalização, tudo. Já pegar tudo e já fazer. O que vai gastar lá eu não sei, mas que tem que fazer, né? Então a gente já está licitando, inclusive, Lagoinha e San Genaro ao mesmo tempo. A gente só tem a agradecer e dizer a vocês que esse é o nosso papel e é isso que nós vamos fazer. Podemos errar pelo excesso, né? Mas como eu sempre digo, omissão jamais. Tá bom? Pela ordem, senhor presidente. Ô Marcelo, boa tarde, vice-prefeito, todos aqui presentes, secretária Adelma, demais servidores públicos. O seu slogan da campanha foi Paraíso vai funcionar, e realmente está funcionando. Para começar, eu nunca vi o prefeito, das gestões anteriores, fazer a apresentação da quadrimestral. Na verdade, eles nem participavam, nem vinham, não faziam questão de saber o que estava acontecendo aqui na Câmara, não havia esse vínculo. Então é muito bom estar vereador junto com o executivo, coisa que não aconteceu no passado. Parabéns pelas ações, você fala com conhecimento, com clareza, transparência, juntamente com os secretários, as secretárias, os servidores públicos, todos unidos para o bem da população paraisense. Então, parabéns mesmo. Eu gosto de parabenizar quando merece. Se fizer algo errado, também critico. Que Deus nos abençoe todos, para isso no caminho certo. Você é conhecedor, merece o cargo que tem junto com toda a sua equipe. Estamos juntos aí até no final para mudar Paraíso realmente. Muito obrigado. Ô Luiz, às vezes quando você reconhece o trabalho da gestão, você não sabe o bem que isso faz a toda a equipe. Não é a mim, não, nem ao Daniel, nós estamos falando a toda a equipe. Porque a gente percebe que
o servidor já está desgastado, principalmente o pessoal da saúde. Então, quando a gente tem um reconhecimento das pessoas, a gente só tem a agradecer também, porque assim, muitos às vezes não reconhecem. Às vezes por vergonha e achar que está puxando o saco da gestão. Mas quando você reconhece alguma coisa, você está reconhecendo a equipe. É aquilo que eu acabei de dizer. Nós passamos pelo pior momento que nós poderíamos vivenciar na saúde do município. Pelo pior. E a gente passou. Né? Então, você não está agradecendo ou parabenizando a gestão. Você está parabenizando e reconhecendo a toda a equipe. Né? A gente tem as falhas, como todo mundo tem, a gente vai tentando consertar. Viu, Marcelo, e muitas pessoas mal amadas que ainda criticam, tem pessoas criticando porque por falta de conhecimento, intriga da oposição, não ajuda e tenta atrapalhar, né? Então isso é pior ainda, porque tem muitas pessoas que não sabem o quanto é difícil estar prefeito. Eu sempre falo, você que acha que é fácil ser prefeito, candidate-se, 2024 ganha e vai ser prefeito para ver tanto que é bom, né? Luiz, deixa eu te dizer uma coisa. Presta bem atenção no que eu vou te falar. E aí a todos os vereadores, presta bem atenção. Analise quem te critica. Analisa quem te critica. Porque tem muitos que têm andado fazendo críticas à nossa gestão que não merece sequer nem ser lido aquilo que está sendo falado. Vai por mim. Ou o cara é agressor de mulher, ou o cara é estelionatário, ou o cara está devendo para a justiça, ou o cara é bandido, ou o cara... Você está entendendo? Não tem nenhum tipo de comprometimento com a sociedade. E quer cobrar de quem? Quer cobrar de quem? Então, assim, preste muita atenção em quem cobra de você. É igual, às vezes, na rede social. Às vezes a pessoa faz uma crítica a mim, a minha pessoa especificamente, eu chamo a pessoa lá no inbox e falo assim, olha, o que está acontecendo? Vem aqui, me conta certinho. Aí, ok, mas tem uns que rapaz, eu nem perco tempo, vai por mim. Sabe por quê? Essas pessoas vão ter que entender que nós estamos na gestão, que nós derrubamos a torre de Babel delas e que a teta da vaca secou. E ponto final. Nós não vamos gastar dinheiro público de forma errada e os números estão mostrando. A teta da vaca secou. Custe o que custar. Não tem pra onde correr. Quando o cara critica, você pode ter certeza. Ah, que está criticando, está pensando em alguma coisa. A maioria dos que tem criticado. Ou está sendo pago para fazer alguma coisa. Então, pense sempre no seguinte: 98% de aprovação da administração. As pessoas reconhecendo nosso trabalho. E pelo contrário, Marcelo, muitas pessoas que não votaram no 20, não votaram em vocês, arrependeram de não ter votado, porque se a eleição fosse hoje eu votaria, porque realmente está funcionando. Muito obrigado a todos. Obrigado pela presença, meus amigos. Pela ordem, senhor presidente. A gente presidente. agradece a todos. Ô, prefeito, só queria fazer um comentário em cima da fala do senhor com relação às cirurgias eletivas. A gente sempre fala em off, ou quando a gente está junto, estamos tocando nesse assunto. Agora, gostaria de falar publicamente, agora até que essa fala chegue ao pessoal da Santa Casa. O senhor acabou de falar que já enviou ofício e está aguardando a resposta deles. Mas o problema, senhor prefeito, é que não dá para esperar mais. Ontem, conversando com o presidente, hoje de manhã, ele ficou até meia-noite na UPA, né, senhor? Com uma pessoa que já foi 5 vezes na UPA essa semana com dor. Eu tenho alguns casos que eu já passei para o senhor. Então, eu acho assim, se a gente for esperar eles responderem o ofício que foi enviado pela secretária, a gente não sabe até quando essas pessoas vão ficar aí sofrendo com dores. E a gente precisava resolver isso. O senhor que gosta de pegar no chifre do boi, eu até sugiro uma sugestão, que a gente faça uma reunião com essa Santa Casa para definir a questão. Se eles não forem fazer, aí o senhor pode só ter uma outra opção, que o senhor sabe que o senhor tem já, o senhor já me comentou, e se eles não forem fazer, a gente possa partir para outro lugar, tem Passo, Monte Santo, até Pratá, se oferecer outro dia para fazer cirurgia, alguns tipos de cirurgias, mas o que não dá para esperar, senhor prefeito, é essas pessoas que estão sofrendo com dores, que vão quase todo dia para a Santa Casa,
alivia ali com o soro, com o medicamento, depois volta para casa, daqui a pouco volta de novo, e a gente está esperando há quanto tempo, né? Então é uma sugestão que eu deixo aí para o senhor. É válida a sugestão, mas a gente tem que lembrar que nós estamos num período pandêmico ainda, né? Então tem que seguir os protocolos em relação à pandemia, né? Então a gente entende também o ponto da Santa Casa em relação a essa questão de liberar espaços ou não para fazer cirurgias. Mas o que não pode acontecer é a Santa Casa ficar nesse período pandêmico da forma que está e passos mandando cirurgia uma atrás da outra. Ou seja, o que não pode é Paraíso ficar do jeito que está e Cássia, que é isso aqui, cirurgia uma atrás da outra. Então, por isso que nós estamos exigindo, porque o que preconiza a legislação, Marcão, é que eu tenho que dar preferência primeiro para o público, para o filantrópico, para depois para o privado. Então, quer dizer, o público eu não tenho para fazer cirurgia. O filantrópico eu tenho, que é a Santa Casa. Se a Santa Casa não fizer, contrata no privado. Então, assim, a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque é igual a reunião que teve aqui para tratar sobre os moradores de rua. Todo mundo pede para a gente fazer isso, 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 isso. Se eu fizer, é o primeiro que vai me denunciar. É o primeiro que vai me denunciar. Né? Não, tem que fazer isso, mas se eu fizer, é o primeiro que vai mandar uma ação civil pública no Ministério Público. Isso se o próprio Ministério Público não vir com uma denúncia contra a minha pessoa. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado, porque, assim, estando registrado preto no branco, a gente acredita que todo esse problema que está acontecendo com a cirurgia já vem algo que já vem sendo acumulado há 1 ano e meio por causa da pandemia, né, que parou tudo. Vamos dizer, nós tínhamos uma demanda praticamente zerada de catarata, nós estamos com 500, Marcão, em 1 ano e meio. Então, ou seja, qual que é a nossa obrigação? Zerar as 500, fazer as 500 e fazer o nosso plano de ação para que não vire 500, fique sempre naquela margem de 20, 30 por mês, e a gente não vai deixar essa meta crescer. Mas o grande problema hoje que nós estamos vivenciando, qual que é? É as pessoas que estão sofrendo por causa da vesícula. Se a gente resolver a vesícula, a gente já vai resolver 80% dos problemas UPA. E depois a gente vai pontuando, né? A gente já pediu isso, tem esse plano de ação que já foi apresentado, e agora a tendência é a gente conseguir desenvolver. Se eles não desenvolverem, a gente vai mandar assim para fora. Eles já sabem disso, todos eles já sabem, né? Mas acho válido a sua sugestão, de repente até uma reunião com todos presentes, para a gente poder delinear isso, né? Tá bom? Ontem nós oficializar mais um ofício aqui, não foi, Marcelo? Mandamos para o Ministério Público e para a Santa Casa também, mais uma vez. Então, o pessoal da Santa Casa teve aqui, o Guilherme, Clarissa, aí eles falaram que é a respeito do Quinés, né? Eles têm só 12 leitos, mas vocês têm 12 leitos, eu acho que se fizer 5 por dia, eu acho que zero. Com 2 meses, zero tudo. Se eles fizerem o que eles falaram para a gente, que é 50%, né, Adriana? Que são 6, a gente não fica com demanda reprimida mais não. Vai ver? Tá bom? Não tá difícil resolver. Prefeito, muito obrigado aí pela presença. Agora é o presidente da saúde. Cadê o Ronaldo? Ixi, tá manco de tudo. Não, pode falar. Sim, esses dias teve uma paciente, uma funcionária. Então, eu tô falando aqui. Tem que falar. Não, mas pode falar. Pode falar, já mandei pra eles que estão sendo cobrados, porque tem bom, tem alguém que fazer pressão pra certinho. A gente cobrou, eles vieram aqui, que eles tinham aqui, que vai ter que fazer uns 20 dias que eles vieram, que eles estão fazendo já, por exemplo, nós tivemos o Dr. Diego já faz
Essa de vesícula tem muitos, tanto que muitos pacientes estão sendo judicializados por causa de que foi chamado tais. Gente, ó. Ronaldo, muito obrigado e fica à vontade aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos... Apaga a luz aí. Boa tarde, presidente. Boa tarde, novos vereadores. E boa tarde a todos os presentes na casa. E a todos os ouvintes que estiverem acompanhando pela rede da nossa Câmara Municipal. Vamos dar início à apresentação do nosso quadrimestre junto os nossos serviços prestados da nossa Secretaria Municipal de Saúde junto aos nossos munícipes. Pronto. A nossa unidade de pronto atendimento, entre os meses de maio até agosto, nós tivemos 25.903 consultas de atendimentos médicos. No nosso pronto atendimento, no distrito de Guardinha, foram 640. Os procedimentos de enfermagem, que são todos os procedimentos, sutura, medicamento, uma pressão, uma verificação como que está. O Covid está aqui também, tá? Se for o procedimento de enfermagem, foram 25.929. No próximo pronto atendimento de Guardinha, foram 1.447. O nosso raio-x na UPA, foram feitos 3.931 exames no período de 4 meses. Ô, Ronaldo, só uma pergunta. A UPA está com raio-x 24 horas agora? A UPA está com raio-x 24 horas? Você sabe responder isso? Sim, a UPA está 24 horas. As nossas consultas especializadas, junto ao nosso ambulatório municipal, foram agendadas 11.440. Infelizmente, tivemos 2.029 consultas que os pacientes não compareceram. Em torno de aproximadamente 20% das consultas agendadas não tiveram comparecimento da população.
Então, essas 11 mil consultas ofertadas tiveram do clínico, dermatologista, né? Nefrologista, infectologista, pneumologista, até finalizando a especialização do médico urologista, né? Totalizando essas 11 mil. No nosso ambulatório da nossa Santa Casa, a administração ofertou-se para a população, né, dentro dessas especialidades aqui presentes, né, desde o cardiologista, otorrino, ortopedista, urologista, neuro, 6.954 consultas. Isso dentro do ambulatório da Santa Casa. Aqui nós fazemos uma comparação em setembro de 2020 com setembro de 2021, como que estavam as nossas demandas de consultas, né, de todas essas especialidades aqui estão relacionadas. Em setembro de 2020, tínhamos 11.478 consultas. Hoje, até 30 de agosto, né, no finalzinho de agosto, 8.652, aproximadamente em torno de 2.500 consultas a menos na fila de demanda de espera. Se calculando em porcentagem, em torno de 20 e poucos por cento a menos na demanda de consultas que estão esperando. Aqui todos os procedimentos faturados, junto à nossa Santa Casa e na parte ambulatorial, né? Dentro de todos esses exames, tomografia, ultrassom, exames laboratoriais, raio-x, litro. Aqui na primeira coluna do lado esquerdo, vocês podem observar que foi o resultado que foi apresentado nesta casa, né, no primeiro quadrimestre, ali de 107 mil exames. Depois, posteriormente, mês a mês, maio, junho, julho e agosto. Totalizando no segundo quadrimestre, já foram 139 mil exames. No primeiro, 107. No segundo, 139 mil exames. Totalizando nos dois quadrimestres, 246 mil exames que foram faturados junto à nossa Santa Casa. Na parte ambulatorial embaixo, idem, né, seguindo o mesmo raciocínio, de todos esses exames também, ressonância, até ultrassom, 8.900 no primeiro quadrimestre, e seguindo maio, junho, julho e agosto, foram 8.200, totalizando 17.221 exames que foram faturados. Aqui estamos fazendo uma comparação de maio a agosto de 2019, maio a agosto de 2020 e maio a agosto de 2021. Como é que estava como foram agendados, né, o quantitativo de exames para a nossa população. Observando no mesmo período, em 2019, foram 129 mil exames. Devido à pandemia, em 2021 caiu-se para 81. Mas este ano, né, em 2021, no mesmo período, já subiu-se para 140 mil exames. Então, nós fizemos uma comparação antes da pandemia, durante a pandemia, né, logicamente, ainda estamos na pandemia, logicamente, né, mas neste ano, como que se houve um aumento, né, e até superior a 2019. Aqui, fazendo uma comparação também, em setembro de 2020, a nossa demanda de exames com o nosso setembro deste ano. De todos esses exames que estão na fila, né, podemos observar que teve um aumento. Mas por que teve esse aumento? É porque nós tivemos um número de consultas muito maior este ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Vocês viram que a nossa demanda, nós tínhamos, em 2020, a 11 mil consultas, caiu-se para 8 mil. Então, aumenta-se a consulta, vai se aumentar também os exames. E isso a administração já está providenciando para que se possa estar diminuindo esse quantitativo de exames que estamos atualmente em demanda reprimida, né? Aqui é o nosso SAMU, né? São os atendimentos do nosso SAMU, que foi prestado na nossa municipalidade. Foram 559
orientações médicas e atendimentos ao público 750. Isso dentro só do nosso município, isso não é da nossa micro, não. O nosso consórcio idem dentro do nosso município, foi ofertados 42 consultas e 618 exames e procedimentos, equipamentos como óculos também, cadeiras, foi ofertados. A nossa atenção primária, que são as nossas unidades de saúde da família, né? Nesse período de maio a agosto, foram 33.740 atendimentos médicos, 18.165 atendimentos da enfermagem, só que procedimentos, que são todos, né? Pressão, aferição de diabetes e assim por diante, curativos, foram 163.826 procedimentos. As nossas agentes fizeram, no período, 45.075 visitas e 1.580 palestras e reuniões de grupos junto à nossa população. O nosso setor de odontologia. Tivemos 4.172 atendimentos em domicílios. Procedimentos coletivos. Esses procedimentos coletivos são realizados nas nossas escolas. Só que devido que nós não estamos no período das escolas, que vai iniciar agora semana que vem, esses números vão voltar, vai sair do zero e vão voltar aos números anteriormente, né? Procedimentos dentro das nossas unidades foram 16.000, atendimento de urgência 1.451, procedimentos de urgência dentro da UPA 2.261, atendimentos no CEL 1.122, procedimentos também, inclusive com próteses, foram 3.126, sendo 2 próteses. 3 pessoas foram diagnosticadas e encaminhadas para atendimento do CA, né? Infelizmente. Tivemos 538 teleconsultas. O que são essas teleconsultas? São atendimentos que foram realizados dentro do CEL, dentro das nossas unidades, e foram acompanhados com esses pacientes para ver como que estavam se eles tinham melhora ou não, né? Frectomia, um novo procedimento que estão sendo realizados, foram 22, atendimentos no distrito de Termópolis, 114, e procedimentos lá no distrito foram 310. As nossas equipes multiprofissionais, que são os fisioterapeutas, fonos, psicólogos, nutricionistas, farmácia e assistência social. Tivemos 10.689 atendimentos, procedimentos, 1.227 atendimentos e procedimentos de oxigenoterapia, 469 atendimentos coletivos e 12.850 atendimentos e procedimentos da fisioterapia. Teve um aumento muito grande comparado-se aos números anteriores. O nosso CAPS, isso é o número dos 3 CAPS, o CAPS AD, o Girassol, que é o infantil, né? E o CAPS 2, foram 8.195 atendimentos e procedimentos e reuniões que foram realizados. O nosso setor de transporte, tivemos 618 viagens para 26 municípios, desde os municípios do Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Brasília, assim sucessivamente. Nessas 608 viagens foram percorridos 230 mil quilômetros, né? E foram transportados 4.453 pacientes. Também tivemos o transporte de ida e vinda do distrito de Guardinha, por 20.197 quilômetros entre ida e vinda. A nossa vigilância em saúde. Foram aplicadas 102.392 vacinas. Destas, 62.875 foram Covid. Hoje, atualizando o número, que a Fernanda até passou para a Delma, né, que ela nos passou, nós estamos hoje com 66% da nossa população com a primeira vacina, com a primeira aplicação. E da segunda vacina, nós estamos com 41,33% com a segunda vacina aplicada. Incluindo com aquelas... Pois não? Ronaldo, já da vacinação da primeira dose, quantas mil pessoas foi vacinado? Você tem ali? Tem sim.
Foram 48.750 pessoas com a primeira dose. 48 mil? 48.750. Ok. 27.950 receberam segunda dose. 1.396 tiveram a dose, uma única dose, né? E 118 pessoas receberam a vacina de reforço, que é a terceira dose. Dentro da nossa vigilância, foram feitas 7.734 notificações, sendo 7.447 de Covid, 28 de dengue e 258 são diversas, né? São diversas outras notificações. Nosso setor de infectologia, 1.614 consultas, atendimentos, exames, e a vigilância sanitária, foram realizadas 1.480 inspeções e orientações. A nossa farmácia municipal, tivemos 40.231 atendimentos, destes foram distribuídos 2.925.000 medicamentos. Quer dizer, se foi um vidrinho, conta-se uma pomada, mas uma cartela de comprimidos, se tiver 20 comprimidos, conta-se os 20. Então, por isso que está um número maior, que o pessoal olha, mas tudo isso? Não, mas essa é uma cartela, a pessoa pegar 30 comprimidos, quer dizer, são 30 medicamentos. Tá? Porque tem cartelas que tem 2, 4, 10, então depende muito. E foram assim distribuídos na nossa farmácia central, 24.588 atendimentos e 1.939 medicamentos. Na nossa farmácia da Vila Formosa, 13.000 atendimentos e 877.000 medicamentos. Farmácia de Guardinha, 2.545 e 108.069 medicamentos. Alguns perguntam, questionam, por que a farmácia de Guardinha, proporcionalmente, tem um atendimento maior do que o de São Sebastião? Porque aqui, além da nossa farmácia municipal, né, nós temos várias farmácias. Guardinha não, só tem a única farmácia que tem a nossa, que o nosso município oferece a eles. Também da nossa farmácia municipal, tivemos 270 atendimentos de medicamentos de ação judicial, 2.545 de medicamentos de alto custo. Também na farmácia municipal, foram 1.641 atendimentos, isso para pessoas ligadas, infelizmente, à área da diabetes, né? 161.500 tiras de reagentes, 181 aparelhinhos de glicocímeos, que é o monitor, e 118.600 lancetas. O nosso almoxarifado, perdão, deixa eu voltar. O nosso almoxarifado atende a população distribuindo fraldas e formas nutricionais. As fraldas foram 345 pacientes atendidos e as formas nutricionais 383 pacientes. O nosso almoxarifado também oferece alguns serviços que não é ligado diretamente à população, e sim indiretamente, que são serviços prestados aos nossos prédios, equipamentos, desde a parte hidráulica, predial, elétrica, né? Então foram 1.370 serviços que foram distribuídos dessa forma, parte elétrica 622, hidráulica 77, predial 112, equipamento 53 e outros diversos 506. A nossa ouvidoria municipal, localizada dentro da nossa Secretaria Municipal de Saúde, né? Nós tivemos 1.190 solicitações de ressarcimento de energia, próteses, oxigênio, né? E tivemos 40 pessoas que usaram para informações e até também reclamações, né? Junto ao nosso setor de ouvidoria. Aqui nós falamos das partes das internações. A nossa Santa Casa ocorreu no período de maio a agosto 2.624 internações, sendo só do nosso, isso é da nossa micro-região, que engloba todos os nossos municípios, Monte Santo, Pratápolis, Santo Mais, Jacuí e São Sebastião do Paraíso, 2.624. Dessas
2.624, 1.488 foram só do nosso de São Sebastião do Paraíso, nossos munícipes. Já o nosso hospital do Gedor Silveira foram 933, que ele tem uma abrangência maior que a nossa micro, né? Sendo que do nosso município foram 99 pessoas internadas. Aqui os mesmos números geral, né? Só que ele está distribuído, discriminados, se foi da parte jurídica, obstétrico, clínico e pediátrico, por isso no caso da nossa Santa Casa, e no caso da psiquiatria do nosso Hospital Gedor, né? E foram assim, distribuídos mês a mês, de maio, junho, julho e agosto, totalizando 2.624 e 1.488. E o Gedor, 933 e 99, que foram do nosso município. Também, em questão das internações, nós temos os nossos valores que foram repassados aos nossos prestadores de serviços, né? Também de maio até agosto, tanto o quantitativo como os valores ordinários, né? Desde o valor total, o valor diário da UTI e o valor sem a UTI. Esses valores estão incluídos as internações de Covid. Aqui nós temos tanto a internação geral, eletivas e as internações de urgência. A nossa PAI teve 2.002 atendimentos. E aqui, nesta apresentação, finalizando as nossas receitas financeiras que nós recebemos da nossa saúde. Aqui fizemos também de maio, mês a mês, maio, junho, julho e agosto, né? Totalizando-se o quadrimestre, o segundo quadrimestre, e o total acumulado de janeiro até o presente momento, né? Então, nós temos aqui todos os valores de receitas, desde a vigilância, Proesp, rede, o dinheiro do Covid também está aqui, gestão do SUS, de todos os blocos, né? Totalizando no período de 57.391.000 reais no período, né? Aqui também dentro das receitas, pelo bloco, podemos observar aqui que em maio foi aplicado, o município aplicou com recursos próprios 38%, junho 28%, julho 36%, agosto 31%, no total, no quadrimestre 32%, e no acumulado, aí em torno de 29% foi aplicado com receita própria, né? Totalizando arrecadado, mais aplicado do município, né? Que é obrigatório, no mínimo 15%, 86 milhões de reais aplicado dentro da nossa rede de saúde. Aqui a nossa execução de despesas por elementos, né? Aonde vai material de consumo, folha de pagamento, auxílio alimentação, auxílio transporte, sentenças judiciais, indenizações, assim sucessivamente. Finalizando, todos os valores aplicados e gastos, amortização de dívida, né? E aqui a nossa diferença entre receita com despesas mês a mês e o acumulativo, que podemos observar de 9.800.000, que está positivo dentro da nossa caixa. Como o prefeito, inclusive, falou aqui, ele acabou de comentar aqui na explicação anterior, né, que ele estava presente. Aqui, finalizando, o quanto dinheiro que foi pago, realizado junto aos nossos prestadores. A nossa Santa Casa, no período do quadrimestre, foi um pouco mais de 20 milhões. O acumulado durante o ano todo, 33 milhões. O nosso Gedor Silveira, no quadrimestre, 1.600.000, 1.700.000 praticamente, né? E acumulado 2.900.000 durante o ano todo. A PAI, 296.000 e acumulado durante o ano de janeiro a agosto, 525.000, totalizando-se 36 milhões, mais de 36 milhões foram junto aos nossos prestadores. Alguém quiser fazer, tem mais uma prestação, que são os indicadores, né? Que é de obrigação. Se eu gostaria de fazer alguma pergunta, presidente, demais vereadores.
A Adriana está aqui? Tá, a Delma. Eu tenho sido procurada também em relação ao exame de ultrassom, né? E o que foi nos dito é que está aguardando um novo credenciamento para voltar a fazer os ultrassons. Eu queria saber como que está essa situação. Já começou a fazer os ultrassons? Tá. Em relação também ao CEL, estava ali acabando para fazer as próteses, o gesso. Quero saber se já conseguiu comprar. Então, mas isso tem demorado, sabe, Adelma? É uma reclamação assim que não está sendo tão rápido. E assim, ter um profissional do CEL e não fazer um trabalho porque está faltando gesso, aí eu acho que tem que agilizar o processo para que não falte esse material básico para dar andamento nas dentaduras, porque são muitas pessoas que precisam, né? E é um serviço assim essencial, faz muita diferença, eu considero assim um serviço de excelência que vocês têm na prefeitura. Então, eu lembro que antes ficava parado porque não tinha um compressor, ficava parado porque não tinha uma coisa. Agora, se puder também isso. Nós estamos olhando isso com todo carinho, junto ao Compras. A gente agora já direcionou uma pessoa para tomar conta desses contratos diretamente, né, para ver se a gente dá uma agilizada nesse processo de compras. Contratamos mais um protético também, né, Adriana, para ver se ajuda nisso. Então, assim, nós estamos buscando melhorar o serviço, viu? Eu tenho conhecimento do protético. São questões de ajustes mesmo agora, da gente acertar que houve uma mudança documental da lei de responsabilidade, aliás, da lei de licitação. Então, até a gente se adequar e todo mundo engrenar, então faltou. Agora, acredito que de agora para frente a gente vai caminhar bem, viu, Cidinho? Eu gostaria de ressaltar uma coisa que é muito importante. Foi feito ali no sistema de saúde do CEL ali, 22 frenectomias. Existe uma lei federal que tanto o teste da linguinha, né, quanto o teste da orelhinha, ele é obrigatório no recém-nascido. Eu agradeço a Fernanda, porque quando eu levei essa demanda à Fernanda, observa-se que às vezes a língua da criança é presa, ela tem dificuldade de mamar, de fazer a sucção, futuramente ela terá dificuldade na fala, desenvolvimento, e isso foi feito um acordo e está funcionando. Alguns médicos, quando a fono avalia e observa isso, faz lá no hospital, na Santa Casa, e muitas vezes eles têm sido encaminhados para o CEL e tem sido feito, então foi uma ótima parceria. Uma parceria também, que é muito interessante, vocês passam aí repasse, né, de dinheiro para pai. Muitas crianças, Adelma, Adriana, quando elas nasciam prematuras, essas crianças elas não tinham acompanhamento, tá? De uma equipe multiprofissional e de um médico especialista. Essas crianças chegavam lá com 3, 4 anos de atraso de desenvolvimento, alguma doença e um retardo que não tinha sido observado. Então, eu vou ressaltar também que esse trabalho hoje, as crianças prematuras, elas têm sido encaminhadas do postinho para a PAI. Eu parabenizo, porque isso é essencial e faz diferença na vida dessas crianças e dos seus familiares. E um outro teste também, né, que hoje a gente faz, era uma demanda que acontecia, vocês sabem, o teste da orelhinha. Uma vez eu pedi um ofício, na época era até a Fernanda que me enviou, era assim, o maior número das crianças, elas não haviam feito ou haviam feito pelo particular, porque só podiam ir até Passos. Então, hoje isso também está sendo realizado na Santa Casa. Vocês disponibilizam, sim, eu acho que na PAI, quando precisa. Então, é algo que tem acontecido, que eu gostaria de ressaltar, porque foi uma luta antiga e que hoje está funcionando. Então, a gente cobra, mas as coisas também que são bem feitas, a gente também tem que valorizar. Isso são uma das ações que eu tenho estado ciente. Em relação aos atendimentos da fisioterapia ambulatoriais, eu sei que eles aumentaram muito a demanda, principalmente por causa do Covid. Eu tenho estado em contato com a Creonice, junto com o Crefito, para que eles nos orientem sobre a liberação de uma quantidade maior de pacientes por atendimento. Eu estou aguardando, porque é uma nota técnica. A princípio, eles entendem que isso hoje está regularizado, não tem prejuízo dos atendimentos, mas vamos aguardar para dar uma segurança para que vocês ampliem.
porque existe uma fila, sim, uma demanda bem grande na fila de fisioterapia, né? Acredito que tem alguma contratação de fisioterapeutas aí para também estar aumentando esse quadro e demanda. Do que você passou aqui agora é isso, a gente tinha feito aquela apresentação recente, né, lá no dia lá que a gente fez aquela reunião do plano da conferência, né, da Municipal da Saúde, então alguns pontos para mim tá claros. Estão claros. Pela ordem, eu gostaria também de fazer uma pergunta à secretária Delma e à Adriana, que estão presentes, a respeito de alguns contratos de alguns prestadores de serviço, como ginecologista e também o neuro, nós estamos tendo algumas demandas que as pessoas nos procuram aqui na Câmara, principalmente com relação a ginecologista, com relação à saúde da mulher. Parece que tem alguns procedimentos que não estão sendo feitos ainda por não ter o profissional. Eu queria saber como que está a situação, os exames preventivos, Papa Nicolau, NIC 1, 2, 3, que não estão sendo feitos, se tem previsão para fazer, porque algumas pessoas têm nos procurado e, segundo as informações da própria secretaria, que não conseguiu fazer a pactuação, o contrato com os profissionais. E com relação ao neuro também, que tem muitas demandas e parece que ainda não tem o profissional contratado pela rede municipal de saúde, pela secretaria, pelo município. Boa tarde a todos. Respondendo essa pergunta, em relação a ginecologista, a gente começou um ano com mais ou menos 1.200 pessoas aguardando a primeira consulta. Esse número já está praticamente pela metade. Nós temos um ginecologista cedido pelo Estado, que até então fazia só pré-natal. Recentemente, a Santa Casa assumiu o pré-natal de alto risco, desafogou um pouco esse ginecologista, e a Santa Casa abriu também a agenda de atendimento em ginecologia. Então, a fila começou a andar. Nós temos ainda 2 profissionais que se credenciaram, a gente está aguardando a liberação do contrato. Para a ginecologia, a coisa está mais encaminhada, assim, porque realmente a fila era longa e acho que tem pessoas aí que aguardam um certo tempo. Mas o cenário é de melhora a cada mês, né? Esse número está caindo porque os atendimentos estão sendo feitos. A parte preventiva, o ano passado não teve a campanha do Outubro Rosa, mas as mulheres que procuram a unidade de saúde para fazer os seus exames estão sendo atendidas. E agora nós vamos entrar novamente, né, no Outubro Rosa e procurar incentivar mais as pessoas a buscarem os seus preventivos. No ano passado, saíram notas técnicas ampliando até o prazo de investigação para quem não tinha alteração. Então, tem pessoas que podem fazer até de 3 em 3 anos com as notas técnicas novas que foram divulgadas aí na pandemia. Mas se tiver alteração, esse prazo diminui. Mas assim, de forma geral, qualquer pessoa que queira fazer o exame preventivo pode procurar a unidade de saúde. A infectologia também atende uma demanda que já tenha algum comprometimento. A questão mesmo é da consulta, até as cirurgias de ginecologia começaram a caminhar já. A consulta que estava uma demanda muito grande e essa fila está andando, assim, provavelmente as pessoas estão muito mais próximas de serem chamadas. Em relação à neurologia, está um pouquinho mais difícil. A gente até fez uma conta antes de vir para cá, até por um dos dados que o Ronaldo apresentou, a gente está com uma média de 140 atendimentos mês na Santa Casa. E hoje a gente só tem a Santa Casa na neurologia. Essa é a quantidade que eles nos disponibilizam e eu já fiz tentativa direto com o profissional para contrato, acho que a Delma também já fez. A gente não conseguiu até o momento ninguém para credenciar no ambulatório. Tem um outro médico que me procurou, que tem uma noiva que mora fora daqui, que falou que talvez ano que vem viria trabalhar no município. Então, é um profissional um pouco mais escasso. Nós estamos indo em busca daqueles que a gente tem, né, que chega para nós, que tem disposição de trabalhar, mas até agora a gente não conseguiu que nenhum deles aderisse ao nosso credenciamento. Então, a gente está dependendo ainda em 100% da Santa Casa, mas estamos em busca também desse profissional. Obrigado, Adriana. Obrigado, Imagina. Delma. Dá seguimento?
Bom, aqui vamos finalizar com os nossos indicadores, né? Indicadores de saúde. Esse indicador, ele fala o quantitativo de famílias que recebem Bolsa Família e que são acompanhadas pela atenção básica, pelas nossas unidades de saúde da família, né? No primeiro quadrimestre, podemos observar que nós tínhamos resultados de 63%. A nossa meta de todas as famílias, pelo menos 82%, tem que estar acompanhadas, e nós atingimos, no segundo quadrimestre, 86,5%, acima da meta pactuada. Aqui a nossa cobertura populacional das nossas unidades de horas ambulatoriais junto a toda a nossa população do município. A nossa meta é 89% e atingimos 89,97%, um pouco acima mas atingimos, né? Então sempre acima da meta que nós pactuamos, estamos atingindo, graças a Deus. Exames Papa Nicolau, como a Adriana acabou de comentar com os senhores, né? Esse é um indicador que, infelizmente, com a pandemia se caiu, mas temos recuperados do início do ano. O primeiro quadrimestre ele ficou abaixo, 0,42. No segundo quadrimestre atingiu 0,50. E sabemos, todos os anos, que o pico maior realmente devido à campanha, tudo é Outubro Rosa. Se Deus quiser, vamos atingir um número bem satisfatório até o final do ano e tentar recuperar os números que eram antigamente, né? E, logicamente, atingiu esse indicador pactuado. Mamografia, mesmo nós atingimos a nossa meta pactuada, observamos que ainda está baixo, porque anteriormente a nossa taxa de realizados era bem alta, mas devido à pandemia, infelizmente, as mulheres deixaram, não só as mulheres, eu acho que a população em si deixou de acompanhar a nossa rede, né, com exames, procedimentos, consultas, né, ficaram um pouco assim, receosos, vulneráveis, mas agora está aos poucos, e devido também a uma educação que está sendo proposto e levado para que a população possa voltar aos seus exames, e com isso nós vamos estar atingindo um número ideal e mais confortável isso. Parto normal. É um indicador que diretamente não depende da nossa Secretaria de Saúde, quer dizer, a cada 100 mulheres de parto que temos na nossa Santa Casa, né, que é o nosso hospital, 46,5 optaram pelo parto normal. As demais, a sua maioria, optaram pela cesárea. Isso é um trabalho que tem que ser feito, de conscientização, mas chega na Santa Casa, no momento lá do parto, a mulher, não, eu não quero fazer cesárea, não quero mais normal, né? Isso é um trabalho que a gente está fazendo junto à Santa Casa, para que eles também façam um estímulo à mulher para que ela opte pelo parto normal. Gravidez na adolescência, como eu brinquei na conferência, a vereadora Cidinha estava, algumas coisas ruins, mas algumas coisas boas. Isso, a pandemia veio a ter caiu-se drasticamente os números da gravidez na adolescência, né? Infelizmente, foi uma coisa que aconteceu e boa. Você vê a nossa meta, a cada 15,90% de todas as gestantes teriam na faixa etária de 10 a 19 anos, simplesmente só 5% que estava dentro dessa faixa etária. Um número muito bom, bem legal. Vacinação, nosso calendário de vacinação, o nosso resultado é 104%. Por que 104%? Muitas vezes se perguntam, né? Por que está vacinando? Cada 100 crianças vacina 104? Não, porque esses números eles são comparados aos números de crianças que nascem que são vacinadas deste ano, mas ela faz um comparativo aos números de crianças que nasceram o ano passado. Infelizmente, o nosso ano de 2021, nós estamos vendo, não só como Paraíso, mas a nível nacional, né? Os anos anteriores, nós tínhamos uma média de 900 crianças que nasciam em São Sebastião do Paraíso, ano. Este ano, a estimativa é que vai chegar em torno de 750. Tínhamos 450 óbitos ano.
Anteriormente, era 900 crianças e 450 óbitos. Não de crianças, de modo geral, né? Já este ano, não. Está sendo, o número de óbitos, a perspectiva que seja maior que crianças que nasceram em Paraíso. Por isso que você faz um comparativo, dá um número superior. CIPs congênitos, não tivemos nenhum, não do que foi pactuado, nem tivemos nenhuma criança também com AIDS menores de 5 anos. Óbitos maternos são algumas gestantes que vieram via óbito devido ao parto ou relacionado ao parto, né? Não tivemos nenhum caso. Proporção de mulheres que dentro da idade fértil, se elas vieram a óbito, se houve investigação, o estudo, o porquê que elas vieram a óbito, todas elas foram investigadas, foram analisadas, né? E até neste ano tivemos 22 mulheres dentro dessa faixa etária, né? Mas só no segundo quadrimestre foram 14, mas algumas inclusive foi até de Covid. Por isso que ela tem que entrar, tem que ser investigada, e ela tem que entrar dentro desse indicador. Mortalidade infantil, no período de janeiro, são 10 crianças ano. A nossa meta são 10 crianças ano. Mas no período que nós colocamos aqui no segundo quadrimestre, são 7 no período, mas só tivemos 6, estamos abaixo, né? Em percentual, estaríamos num valor de 12,53. Óbitos prematuros são todas relacionadas do aparelho circulatório, câncer, doenças respiratórias crônicas e diabetes. Isso aqui não ligados por pessoas do aparelho respiratório do Covid, não. São pessoas já doenças crônicas, que não vieram a falecer do Covid. Mesmo que tenha sido de aparelho respiratório, elas não entram aqui. Então, a nossa meta no período são 80. Nós tivemos só 57 óbitos. Óbitos de causa básica são todas as pessoas que vieram a óbito, mas tiveram uma causa relacionada. Um infarto, um acidente de carro, talvez, ou câncer, alguma coisa assim. Por exemplo, se um andarilho foi encontrado num local aí, e não se sabe o porquê do óbito da pessoa, então ela entraria nesses 4% relacionados aqui. Então não se sabe, não tem um histórico, nós não temos um prontuário, não sabemos o histórico das doenças desse paciente, então ele entra nesses 4%. Todos os outros nós tem um estudo, é acompanhado, tem todo o histórico do paciente. A dengue, esses números estavam baixos, né? E devido a um trabalho com a secretaria, o pessoal da vigilância, uma nova metodologia de trabalho que estão realizando, nós pretendemos, se Deus quiser, até o final do ano, atingirmos esse indicador que há um bom tempo que já não se atingia, né? Há alguns anos que já não atingia esse percentual. E espera-se que no período agora atingiu 61%, esperamos que finalizamos com o final do ano com 80%. Finalizando as análises de água, né? São todas as análises que são coletadas em pontos estratégicos do município, desde talvez, pode ser até aqui na Câmara Municipal, pode ser uma escola, pode ser um poço artesiano, pode ser algum local que se faça coleta e verifica como que está a qualidade da água, né? Então, são feitos em torno de 9 novos exames mês. Em torno de novos exames mês. Isso é enviado para o laboratório do Estado e eles nos retornam com os resultados. A meta são 22% e realizamos 24%. Esses números são percentuais, né? Dentro das metas pactuadas. É uma metodologia que tem que ser feita para apurar esses resultados. E esses são os números que nossa Secretaria de Saúde, que toda a nossa equipe, da Delma, Adriana e todo o corpo de profissionais, né? Os multiprofissionais, todo mundo prestou aos nossos munícipes, desde a UPA, Unidade de Saúde, né? Então, são esses números que nós, da Secretaria Municipal de Saúde, viemos trazer a essa casa e a toda a comunidade. Estamos à disposição para alguma pergunta.
Muito obrigado, viu, Ronaldo? Declaro encerrada essa audiência pública e agradeço a participação de todos. Uma boa tarde a todos e até mais tarde, às 7 horas. Nós agradecemos mais uma vez a recepção da Câmara e estamos sempre à disposição de vocês para o que precisarem, assim como de toda a população. Muito obrigado aí, Adelma. Em nome da secretária, em nome da Adelma, secretária, toda a equipe aí de saúde, Adriano, Ronaldo, prefeito que esteve presente, o vice-prefeito, Zé Henrique, pessoal da comunicação, muito obrigado, né? A casa aqui está sempre aberta. Uma boa tarde a todos.